Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu, em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a STF, a constitucionalidade da lei que determinou o piso salarial nacional para os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e parteiras. A iniciativa aconteceu em ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde, contra dispositivos da norma. Para Aras, não há dúvida de que o Congresso Nacional considerou os aspectos relacionados ao impacto orçamentário, e que a ampla maioria dos parlamentares decidiu que a criação do piso salarial era a conduta política desejada e viável, no exercício de função típica daquele poder. A adoção de um determinado piso salarial resultará em uma nova redistribuição de custos a ser absorvido e compartilhado pelo sistema. Existirão inegáveis efeitos na ação dos agentes, todavia, o juízo político de que vale a pena arcar com tais custos em favor da valorização das carreiras da saúde é estritamente uma decisão política, confiada aos parlamentares, por meio do processo legislativo, disse o Procurador-Geral, conforme a CNN. Segundo ele, reapreciar a matéria seria o mesmo que trazer mais uma rodada de discussão estritamente política. Numa visão estritamente funcional, desaconselha-se que a função eminentemente política caiba no reexame judicial, sob pena se ficarem obscuros os limites entre esses dois poderes. Para Aras, a avaliação dos impactos sociais e econômicos da lei aprovada pelo Congresso Nacional, e sancionada pelo Presidente da República, integram o próprio mérito do processo legislativo, não sendo dado ao Judiciário, sob o pretexto de insuficiência ou de deficiência dos debates, reexaminar a decisão do Parlamento, a fim de afirmar o acerto ou desacerto de sua avaliação e do produto da atividade legislativa. O PGR ainda defendeu que mesmo que essa exigência não tivesse sido atendida, o que não ocorreu com a legislação em análise, a falta de indicação de prévia dotação orçamentária para implementação da medida não tem força para invalidar uma lei, do ponto de vista constitucional. A falta geraria impedimento tão somente quanto à implementação no mesmo exercício financeiro em que prevista, afirma Aras. Ministro alega inconstitucionalidade do piso. No último domingo, a 4, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso decidiu, em liminar, suspender a aplicação do piso salarial da enfermagem. Desde a aprovação da lei, em 5 de agosto, uma ação direta de inconstitucionalidade tramitava na Corte questionando a aplicação dela. As questões constitucionais postas nesta ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais, que, durante o longo período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços de saúde, diz o texto da medida cautelar. A nova lei prevê que enfermeiros de todo o país, contratados em regime de CLT, terão de receber, no mínimo, R$ 4.750 mensais. Já o piso de técnicos de enfermagem será de R$ 3.325 e o de auxiliares e de parteiras, R$ 2.375. Conforme a decisão do STF, a aplicação do piso está suspensa até que sejam esclarecidos os impactos sobre a situação financeira de estados e municípios, os riscos de demissões em massa e a garantia de que não seja afetada a qualidade dos serviços de saúde. O plenário da Corte analisa a decisão em sessão votação virtual. Para Augusto Aras, ao aprovar a lei, o Congresso considerou os aspectos relacionados ao impacto orçamentário da medida. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal, a STF, uma manifestação na qual defende a constitucionalidade da lei que estabeleceu o piso salarial nacional para os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e parteiras. A movimentação ocorreu em ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde, contra dispositivos da norma. Para Augusto Aras, não há dúvida de que o Parlamento considerou os aspectos relacionados ao impacto orçamentário, e que a ampla maioria dos parlamentares decidiu que a criação do piso salarial para enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem e parteiras era a conduta política desejada e viável, no exercício de função típica daquele poder. A adoção de um determinado piso salarial resultará em uma nova redistribuição de custos a ser absorvido e compartilhado pelo sistema.
existirão inegáveis efeitos na ação dos agentes. Todavia, o juízo político de que vale a pena arcar com tais custos em favor da valorização das carreiras da saúde é estritamente uma decisão política, confiada aos parlamentares, por meio do processo legislativo, disse. De acordo com Aras, reapreciar a matéria seria o mesmo que trazer para mais uma rodada de discussão estritamente política. Numa visão estritamente funcional, desaconselha-se que a função eminentemente política caiba no reexame judicial, sob pena se ficarem obscuros os limites entre esses dois poderes. Para Aras, a avaliação dos impactos sociais e econômicos da lei aprovada pelo Congresso Nacional, e sancionada pelo Presidente da República, integram o próprio mérito do processo legislativo, não sendo dado ao Judiciário, sob o pretexto de insuficiência ou de deficiência dos debates, reexaminar a decisão do Parlamento, a fim de afirmar o acerto ou desacerto de sua avaliação e do produto da atividade legislativa. Aras afirmou ainda que a falta de indicação de prévia dotação orçamentária para implementação da medida não tem força para invalidar uma lei, sob o ponto de vista constitucional. A falta geraria impedimento tão somente quanto a implementação no mesmo exercício financeiro em que prevista, disse Aras. No último domingo, a 4, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a norma. O ministro alegou ser necessário atentar aos eventuais impactos negativos da adoção dos pisos salariais e que Legislativo e Executivo não se atentaram para viabilizar a implementação do piso. A decisão foi levada ao plenário virtual. Até o momento, o placar tem 3 votos para manter a decisão de Barroso. No virtual não há discussão, apenas apresentação de votos. Os ministros podem pedir vista a mais tempo para análise, e o julgamento é suspenso. Caso haja pedido de destaque, o julgamento é levado ao físico.